Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, começando nossas aulas de física moderna, a gente vai dar uma olhada na relatividade restrita. Atenção, só um apanhado histórico rápido. No final do século XIX, já caminhando para o século XX, a física dava conta de praticamente todos os fenômenos conhecidos do cotidiano e existia até uma dúvida se seria necessário formar novos físicos a partir dessa época. Até uma fala famosa fala que existiam apenas duas pequenas nuvens no horizonte da física. Uma dessas nuvens era o experimento que tentava comprovar a existência do éter e outra era a radiação de corpo negro. Pois é, essas duas pequenas nuvens acabaram por provocar o surgimento de ramos da física, como o da relatividade de Einstein e a física quântica. E aí você já sabe como o século XX foi bastante movimentado e como até hoje muitas fronteiras ainda estão sendo descobertas. Então eu acredito que vale muito a pena continuar formando os físicos e eu acho que vale a pena formá-los por muito tempo ainda. Bom, dois pilares sustentavam a física no século XIX, final do século XIX. As leis de Newton, as três leis da dinâmica e a lei da gravitação universal, e as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Basicamente, esses dois pilares davam conta de resolver uma infinidade de problemas que permeavam mecânica, eletricidade, magnetismo, ótica, ondulatória e por aí vai. O que acontece é que elas não se davam muito bem, porque existia um problema quando a gente falava de eletrodinâmica de corpos em movimento. Na hora que a gente juntava a mecânica com a elerodinâmica, dava um problema. E aí parecia que existia uma física que valia para um pedaço e outra física que valia para o outro. E Einstein foi alguém que foi combativo em relação a essa ideia. Tanto que o primeiro postulado de Einstein foi que todas as leis físicas são válidas para qualquer referencial inercial. E aqui atenção, a gente está tratando da relatividade especial ou relatividade restrita, que é uma teoria proposta por Einstein em 1905 e ela tem esse nome exatamente porque fala de referenciais inerciais. Depois ele expandiria as ideias e publicaria a relatividade geral. Por hora, a gente vai falar só da relatividade restrita e ela é válida no domínio dos referenciais inerciais, que são referenciais sem aceleração. Um referencial inercial ou está em repouso ou em movimento em linha reta. E Einstein propôs que todas as leis físicas são válidas para esses referenciais. Quando eu falo que ele propôs, é porque postulado é algo que eu assumo como verdade, ainda que eu não tenha comprovação. Então Einstein propôs esses dois postulados e desenvolveu a partir desses postulados a sua teoria. O segundo postulado é que dá uma ideia exótica à compreensão da física para a época. Porque Einstein propôs que, diferente do que Newton pensava e a mecânica de Newton preconizava, espaço e tempo não seriam grandezas absolutas. O que seria absoluto, de fato, era a velocidade da luz no vácuo. Einstein propôs que a velocidade da luz no vácuo era uma constante universal para todo referencial inercial, estando em movimento ou não. Qualquer observador, para qualquer referencial inercial, observaria a velocidade da luz no vácuo com a mesma medida. E isso é bastante estranho, porque se a gente pensar na nossa vida prática, corpos que estão em movimento e corpos que estão em repouso percebem o movimento de uma terceira coisa de forma diferente. Mas para Einstein, não. A velocidade da luz era absoluta quando medida no vácuo por um referencial inercial. E por conta disso, a gente tem algumas consequências diretas. E a primeira dessas consequências é chamada de relatividade da simultaneidade. Einstein percebeu que o que era simultâneo num referencial
não era necessariamente simultâneo para outro referencial inercial. Então a gente não tinha que fenômenos simultâneos eram absolutos, e sim relativos, dependiam de cada referencial que estava observando. Então o que é simultâneo, ou seja, que acontece ao mesmo tempo num dado referencial, pode ou não acontecer de forma simultânea em outro. Uma segunda consequência é que, sendo a velocidade da luz absoluta para referenciais inerciais, estando ele parado ou em repouso, a forma de medir o tempo era diferente. E por conta disso, a gente poderia conseguir uma dilatação no tempo. Observadores em referenciais inerciais que estão em movimento em relação ao segundo referencial perceberiam o tempo de forma mais lenta, dilataria o tamanho do tempo. E outra coisa que aconteceria também era uma contração do comprimento. Então, quando a gente fala das consequências, a gente está falando que o que é simultâneo num referencial inercial pode não ser em outro, que o tempo não é medido igualmente para todos os referenciais inerciais e que as medidas de comprimento também são diferentes. O tempo dilata e o comprimento contrai. Uma outra coisa que é importante, que aqui está como observação, é que se a gente falar de composição de movimento relativo, a gente precisa ter cuidado. Imagine que a gente tem aqui dois corpos, A e B, e que eu tenha o corpo da esquerda indo para a direita com uma velocidade V1, e que o corpo da direita está indo para a esquerda com uma velocidade V2. Se eu perguntasse quanto é a velocidade de 1 em relação a 2, pensando como mecânica clássica, como eles estão se aproximando, a velocidade relativa entre eles seria V1 mais V2. Contudo, Einstein mostrou que a velocidade da luz no vácuo, além de ser uma constante, também é um limite. E por conta disso a gente propõe uma correção para o cálculo da velocidade relativa. A velocidade relativa aqui entre 1 e 2, que seria calculada simplesmente como V1 mais V2, sofre uma correção relativística e passa a ser calculada como V1 mais V2 dividido por 1 mais o produto V1 vezes V2, tudo isso dividido por c ao quadrado, onde c é a velocidade da luz. Perceba que quando essas velocidades V1 e V2 são pequenas comparadas com a velocidade da luz, que é uma velocidade bem grande, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, V1 vezes V2 dividido por c ao quadrado é praticamente zero. E aí eu fico com V1 mais V2 sobre 1, que é o próprio V1 mais V2. Ou seja, para velocidades pequenas, vale o cálculo de velocidade relativa que a gente está acostumado. À medida que essas velocidades se tornam maiores, a gente precisa dessa correção relativística. Tranquilo? A gente vai falar separadamente de dilatação do tempo e contração do comprimento, e a gente vai discutir também a massa relativística e a relação entre massa e energia. Mas por hora, acompanhe alguns exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Paulo Sérgio, viajando em sua nave, aproxima-se de uma plataforma espacial com velocidade de 0,7 c, em que c é a velocidade da luz. Para se comunicar com Paulo Sérgio, Priscila, que está na plataforma, envia um pulso luminoso em direção à nave. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade do pulso medida por Paulo Sérgio é de... Olha só, fera. A situação representa uma nave em movimento no espaço. Então a gente pode supor
que a gente está considerando a nave numa região de vácuo. Diz na questão que a velocidade da nave é 0,7 c, constante. Ora, então a nave pode ser considerada um referencial inercial. Como é um referencial inercial que está no vácuo, lembrando do segundo postulado da relatividade restrita, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial inercial. Então não importa se o Paulo Sérgio está em movimento em relação à plataforma, desde que esse movimento seja um movimento com velocidade constante. E aí, sendo o Sérgio, no caso a nave que ele se encontra, um referencial inercial, a medida da velocidade da luz no vácuo será sempre a mesma, que é igual a c. Então a alternativa que diz isso para a gente é que diz que 1,0 vezes c, alternativa correta, letra B, B de boazinha, tranquila, se a gente sabe o segundo postulado da relatividade. A teoria da relatividade especial prediz que existem situações nas quais dois eventos que acontecem em um mesmo instante para um observador em um dado referencial inicial podem não acontecer no mesmo instante para outro observador que está em outro referencial inercial. Ou seja, a noção de simultaneidade é relativa e não absoluta. A relatividade da simultaneidade é consequência do fato do segundo postulado de Einstein. Lembra que para Einstein o que é absoluto é a velocidade da luz no vácuo quando medida a partir de um referencial inercial. Então o segundo postulado preconiza que a velocidade da luz no vácuo medida por um referencial inercial é sempre a mesma. E isso influencia medidas de espaço e tempo, e por conta disso também relativiza a simultaneidade. Logo, tudo isso é consequência da velocidade da luz ser absoluta no vácuo para um referencial inercial, segundo o segundo postulado. E aí, qual é a alternativa que diz isso para a gente? Será que é a letra A? A letra A diz: a teoria da relatividade especial só é válida para velocidades pequenas. Pare de ler. Letra B. A velocidade de propagação da luz no vácuo depende do sistema de referência inercial. Pare de ler, não depende. Independe. Letra C. A teoria da relatividade especial não é válida para sistemas de referência inerciais. Exatamente o contrário. Letra D. A velocidade de propagação da luz no vácuo não depende do sistema de referência inercial em relação ao qual ela é medida, segundo o postulado da relatividade especial de Einstein. É exatamente isso, e a alternativa correta então é a letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. Em relação a um sistema de referência em repouso, dois elétrons movem-se em sentidos opostos ao longo da mesma reta com velocidades de módulos iguais a c/2. Determine a velocidade relativa de aproximação entre os elétrons. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta corretamente essa velocidade. Fera, dá uma olhada, ele diz que dois elétrons estão se aproximando um do outro e em relação a um referencial fixo, cada um deles tem velocidade c/2. E aí pergunta qual a velocidade de aproximação de um elétron em relação ao outro, chamada velocidade relativa. Ora, se não tivesse o efeito relativístico, c/2, c/2, como eles estão um de encontro ao outro, eu ia somar e ia dar c. Mas como a velocidade é próxima à velocidade da luz, aí a gente vai fazer a correção relativística. E a velocidade de aproximação, nesse caso, vai ser igual a c/2 mais c/2, tudo isso dividido por 1 que multiplica. Aí agora olha o fator de correção, c/2 vezes c/2, tudo isso sobre c ao quadrado. Então eu vou ter que V vai ser igual, em cima c/2 mais c/2 é c, e aí eu tenho aqui 1 mais
produto de frações, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e fica c ao quadrado sobre 4. Como eu tenho essa fração em cima dividido por c ao quadrado, divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 1 sobre c ao quadrado. Aí eu vou ficar então com c, e aqui ó, c ao quadrado simplifica com c ao quadrado, fica 1/4. 1 inteiro mais 1/4 dá 5/4, porque 1 inteiro é a mesma coisa que 4/4. 4/4 mais 1/4 dá 5/4. Divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, fica 4/5 vezes c. Então, a velocidade com que um elétron se aproxima do outro é 4/5 de c, e a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra D de detona, fera. Esse é seu ato.